Fala pessoal, tudo certo? Sou o professor Luiz Bino, vamos dar continuidade no nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho, aqui no nosso curso técnico de Serviços Jurídicos. Vamos tratar hoje sobre o contrato de trabalho, né? Qual que é a natureza jurídica do contrato de trabalho? O contrato de trabalho está previsto lá na CLT, no artigo 442. Diz o quê? O contrato, né, de trabalho é o quê? É um contrato individual de trabalho, é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Então, entende-se pelo contrato de trabalho um acordo entre empregado e empregador de quanto que vai receber, período de trabalho, mas sempre devendo seguir as regras previstas na CLT ou nas leis especiais deste trabalhador, né? E aí, quais são as características deste contrato de trabalho? As características são as seguintes. O contrato, ele é bilateral, ou seja, produz direitos e obrigações para ambas as partes, né? Então, para empregado e empregador, tanto um quanto o outro tem direitos e deveres. Ele é oneroso porque existe uma remuneração, né? A remuneração deste empregado, ela é um requisito essencial. É comutativo, pois as prestações de ambas as partes apresentam relativa equivalência, sendo conhecidas no momento da celebração do ajuste. Então, por que que é comutativo? Porque aquelas regras, elas têm as consequências, né? E já as partes que fizeram o acordo, que assinaram o contrato, já sabem quais são as regras e devem segui-las, né? E ele é consensual, porque a lei ela não impõe uma forma especial para a celebração deste contrato, né? Basta a anuência das partes, mas sempre seguindo as regras previstas, tá? E é um contrato de adesão, pois um dos contratantes, que no caso é o empregado, ele limita-se, né, a aceitar as cláusulas e condições previamente estabelecidas pelo empregador. Então, este empregado, ele vai ficar limitado àquelas cláusulas que já estão previstas no contrato de trabalho e as regras deste contrato de trabalho. Ela é pessoal, o contrato é pessoal, porque a pessoa do empregado é considerada pelo empregador como elemento determinante da contratação. O empregado ele é determinante para o empregador e para esse contrato, né, para poder fazer valer, não podendo se fazer substituir na prestação laboral sem o consentimento deste. Ou seja, o trabalhador ele não pode se fazer substituir, né, sem que o patrão, por exemplo, o empregador, ele anule com isso, ele aceite essa substituição. Então, quando o contrato é feito, quem é contratado, ele é contratado para prestar aquele serviço, para poder fazer aquele trabalho, né? Ele não pode se fazer substituir, eu não posso ir lá assinar o meu contrato de trabalho e no outro dia quem vai trabalhar é um amigo meu e eu que vou ficar recebendo. Isso não pode acontecer, o contrato ele é pessoal, tá? E ele é um contrato de execução continuada, porque a execução do contrato, ela não exaure numa única prestação, né? Ela vai se prolongando pelo tempo. Então ele não acaba o contrato só para aquele dia de trabalho, a não ser que vá fazer uma prestação de serviço, e aí podem ser até os contratos previstos no Código Civil e não na CLT. E qual que é a duração, né? Como que funciona para a duração destes contratos, né? O contrato ele pode ser por prazo determinado ou indeterminado. E aí a CLT ela fixa o prazo máximo de 2 anos para os contratos por prazo determinado. Então, prazo determinado são no máximo 2 anos pela CLT. E 90 dias para os casos de prazo de experiência. Os contratos de experiência é um prazo de 90 dias. São as regras do artigo 445 e 451. 445. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observada a regra do artigo 451. Parágrafo único do artigo 445. O contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. E o 451? O contrato de trabalho por prazo determinado que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Então, quando tem este contrato de trabalho por prazo determinado, né, ele foi prorrogado por mais de uma vez, então é um prazo de 2 anos, correto? Houve ali 2 anos, aí quando completou 2 anos, fez mais 2 anos, na próxima renovação ele já vira por prazo indeterminado, não se pode prorrogar por mais de uma vez. E quais são os tipos de contrato de trabalho?
E aqui a gente tem um rol bem amplo sobre esses tipos de contrato, né? Vamos lá primeiro para o contrato por prazo indeterminado, né? Que é a forma mais comum da contratação. Ela é sempre presumida quando houver uma dúvida. Então, quando você não sabe por qual prazo você foi contratado, é porque você foi contratado por prazo indeterminado. O prazo determinado ele tem que ser expresso já. Então, aquele que alegar determinação do prazo, ele deverá provar, né? Na forma e pelos meios admitidos em direito. Caso não tenha isso, considera-se que o contrato é por prazo indeterminado. Ou seja, se o empregado ele trabalhou 2 anos e aí ele vai pedir todos os direitos deles a respeito de um contrato de trabalho por prazo determinado, ele deve provar que aquele contrato foi sim por prazo determinado, ou ainda no caso, o empregador, né? Se o empregador, por exemplo, ele quiser encerrar o contrato ao fim dos 2 anos, ele tem que provar que o contrato era por prazo determinado. Se isso não estiver comprovado, documentado que era um prazo determinado, vai ser considerado como um prazo indeterminado. E qual que é o caso, o contrato de trabalho por prazo determinado? A CLT ela define o contrato por prazo determinado, estipulando as regras nos parágrafos 2º e 3º do artigo 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para as prestações de trabalho intermitente. E aí vem o parágrafo 1º. Considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda na realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. E o parágrafo 2º, o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando a. de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, e b. de atividades empresariais de caráter transitório, e no caso C, os contratos de experiência. Então, foca bem aqui nesses dois últimos. Atividades empresariais de caráter transitório, ou seja, são aquelas atividades que elas dependem muito do tempo, né? Às vezes, uma empresa, vamos supor uma empresa de fabricação de chocolate que só fabrica ovos de Páscoa. Ela só vai precisar funcionar no período de Páscoa, né? Então, isso também pode entender por um caráter transitório. Ele não precisa correr o ano inteiro. E o contrato de experiência, que é aquele contrato que a gente viu de 90 dias e a gente vai tratar ainda mais, tá? Ó, o serviço transitório ou de natureza transitória. Vamos entender melhor aqui. Entende-se por atividade laboral transitória a execução de serviço de breve duração, né? Contrastando, portanto, com as atividades normais da empresa. Então, é aquelas atividades que fogem do normal da empresa. Às vezes é uma atividade que, como exemplo, ela só vai funcionar durante um período do ano, né? A atividade ela pode coincidir com aquela que a empresa permanentemente desenvolva, né? Então, no caso ainda de uma fabricação de chocolate, a empresa ela pode fabricar barras de chocolate o ano inteiro, mas aí ela tem naquele período do ano somente fabricação de ovos de Páscoa, né? Então ela não obrigatoriamente tem que ser diversa daquela fabricação. O ovo de Páscoa ainda é um chocolate, ainda que seja em formato de ovo, né? Ela não é uma barra de chocolate, mas ainda assim não deixa de ser uma atividade transitória, porque é uma produção diferente, né? Aí nesse caso, basta que haja uma razão momentânea, transitória, que justifique a necessidade de um empregador ter maior número de empregados. Neste caso, como o período da Páscoa, onde as pessoas compram, adquirem ovos de Páscoa, então pode ser uma razão momentânea. É um momento, é somente aquele período, é somente aquele mês que há essa compra, essa demanda alta de ovos de Páscoa, então é este momento que eu preciso contratar mais pessoas para fazer esse serviço transitório, né? Então, exemplo de contratação por prazo determinado, né, para a realização de atividade laboral transitória. Aqui a gente traz o exemplo de uma fábrica de peças, né, que tem a produção normal de 100 mil unidades. E aí também é um exemplo. Ó. Essa fábrica ela tem uma produção normal de 100 mil peças, mas em um dado momento, excepcionalmente, ela recebe lá uma demanda
que foge deste valor. Então vamos supor que ela recebeu uma demanda de 1 milhão de peças. E aí, nesse caso, ela pode contratar empregados por prazo determinado, porque ela já sabe quanto tempo ela vai precisar destes empregados a mais para poder fabricar e chegar a 1 milhão de peças. É uma necessidade transitória, não é uma necessidade de agora, de sempre, né? A fabricação ela é comum em 100 mil. De repente recebe uma demanda de 1 milhão, aí se faz essa transitoriedade. E aí, atividade empresarial de caráter transitório, né? Que aí é uma outra hipótese, que é a contratação por prazo determinado, que é aquela própria atividade normal da empresa ter um caráter transitório, né? Aqui, ó, a transitoriedade ela se dá pela própria empresa. Então, não é uma empresa que fabrica chocolates o ano inteiro e aí ela vai fabricar um período só ovos de Páscoa, né? Essa empresa ela existe limitadamente num tempo, tá bom? Então, ela não trata do caso de transitoriedade relativa ao empregado ou ao serviço. Não é uma demanda maior do serviço, e sim um surgimento de um serviço novo, digamos assim, né? A gente pode colocar um exemplo desse. É um surgimento novo, tá? Uma empresa constituída somente para venda de chocolates na Páscoa no determinado ano. Então essa empresa ela não fabrica chocolate o ano inteiro, ela fabrica só ovos de Páscoa. É diferente. Ela só fabrica o ovo de Páscoa e aí no final dessa fabricação ela fecha. Então uma empresa que ela tem uma marca somente de ovos de Páscoa. E aí ela só vende este produto, nenhum outro mais. Ela só precisa funcionar naquele período de Páscoa e depois ela encerra a atividade dela e volta no outro ano. Então esse é um exemplo também. E o contrato de experiência, né? O contrato de experiência, ela é uma das últimas hipóteses ali prevista da CLT para a contratação por prazo determinado, né? É aquele contrato de experiência para poder verificar as aptidões deste empregado, né? Verificar se ele vai se adaptar àquele trabalho para qual ele foi contratado. E aí o prazo máximo deste serviço é de 90 dias, tá? E aí neste caso o empregador ele tem 90 dias para decidir se vai contratar efetivamente aquele empregado ou não, tá? E é uma espécie de contrato a prazo determinado também, né? Com todas as regras aplicáveis ali ao direito deste trabalhador, tá? E aí, ainda que seja no período de experiência, o trabalhador ele é empregado da empresa. Não é porque ele está em período de experiência que ele não vai ser considerado empregado da empresa. Então, ele tem todos aqueles benefícios, direitos que um empregado devidamente contratado tem, ainda que ele esteja em contrato de experiência. O contrato de experiência não é a inexistência do contrato, ele é período, né? É um contrato provisório. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui essa primeira parte sobre contratos de trabalho. Vou ficar aguardando vocês para a nossa próxima aula e até lá!